Hino 126. Bem-aventurado. Vem, cavaquinho. 126, irmãos. Olha no celular, IHC 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele crê ainda que não via, e assim a terra foi então. É feliz que segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Hino 2. Dois ápices, tá? Saudosa lembrança
palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 121. Salmo 121. A nossa meditação. Vamos ler o salmo completo. Salmo 121. Não consegui ler aí, mas os irmãos acompanham. Glória a Deus. Salmo 120. Diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e perdoará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Sobre o efeito dessa palavra, nós estaremos orando. Quantos dos irmãos têm uma necessidade de apresentar? Bem, vamos apresentar. Quero apresentar a mim e a minha recuperação, irmãos. Estou recuperando a cirurgia. Tem uma parte que está meio chata para recuperar. Mas vamos orar. Deus é quem cuida de nós, né? Mais alguém? Levantar as nossas mãos, Deus conhece a nossa necessidade. Altíssimo Deus e Pai, nós te adoramos nesta noite, glorificamos a Ti, ó Deus, muito obrigado pelo Teu grande, infinito amor e Teu cuidado e a bondade do Senhor, que se estende de geração em geração. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelas Tuas bênçãos, ó Deus. Nós te adoramos, glorificamos a Ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus semelhante a Ti, um Deus que cuida de nós em todas as áreas, em cada uma das nossas necessidades. O Senhor é aquele que trabalha em prol daqueles que em Ti esperam. Portanto, Deus, nós esperamos em Ti, na Tua misericórdia, na Tua bondade. Apresenta-te a minha vida, apresenta-te a minha recuperação dessa cirurgia, Tu sabes. Clamo a Ti, ó Deus, fica conosco, abençoa este culto, abençoa este trabalho. Recebe, ó Deus, a nossa adoração nesta noite. Que haja nesta noite o mover do Teu Espírito, a manifestação da Tua glória e do Teu poder. Pai querido, que em todo o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Já dá para as irmãs formar um grupo e cantar? Aleluia. Enquanto isso, nós vamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, vou amar, mas eu vencer. Essa nação, o meu
apresentação das pessoas que nos visitam nesta noite, irmãos. Está conosco o nosso preletor da noite, nosso irmão Fred, Frank. Vamos lá da congregação do Alto de Caleb. Nós estamos ali com o pastor Ricardo, né, que dirige lá. E também o seu pai também está acompanhando ele, né? Qual é o nome do seu pai? Rômulo. Seu Rômulo. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Se mais alguém está nos visitando, fique de pé, assim para nós, para nós possamos te conhecer. Amém? Mais alguém? Amém? Como que a igreja do Xangri-Lá recebe os visitantes? Vamos demonstrar nossa alegria, nossa satisfação em receber os nossos irmãos. Mas com a mesma alegria, viu, irmãos? Não tem luz física, mas a luz de Cristo está brilhando em nossa vida. Amém? Vamos dizer todos juntos? Sois bem-vindos em nome do Senhor. Irmãos, alegria ter você aqui. Traz sempre vontade de cantar e dizer que tudo Senhor.
Vamos cantar mais forte, mais firme. Aleluia. Thank
Vamos cantar. Aleluia, Tirar glória o a pé. Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero convidar a irmã Neida para cantar comigo aqui a pulso. Quando nós estamos tirando a oferta do Cristo para o trabalho do Senhor. E meus irmãos, vamos tirar a oferta, logo após a oferta, já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Nosso irmão, pregador Fred, se quiser já pode se aproximar, logo após o louvor, você já estará com a ministração da palavra. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Graças a Deus, estamos alegres, né, irmãos? Felizes por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez adorando o nosso Deus. Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos estar louvando, irmãos, com Cidadão do Céu. Todo mundo sabe, pode me ajudar. Neste mundo sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às dores e violências, sujeito a passar torturações, Irmãos, tem irmãos que estão sentados lá atrás, irmãos têm cadeira
liberado aqui na frente. Senta mais na frente. Nós estamos sem o microfone. Senta mais na frente, os da última fileira. Senta mais na frente, por favor. Quanto mais gente estiver mais na frente, se estiverem mais na frente, vocês vão ouvir melhor a mensagem, bem? E o principal do culto é a palavra de Deus que vai ser ministrada. Bem, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos me ouvem bem? Amém. Vou tentar ir com esse tom até o final, viu, irmãos? Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente desce, anda no meio do povo aí para todo mundo ouvir, tá? Quero antecipar para os irmãos que minha pregação ela é normalmente num tom mais tranquilo. Eu prezo muito pelo entendimento e ainda mais hoje que nós não temos o auxílio do som, né? Do som elétrico. Então eu vou tentar ser bem claro para os irmãos e para que a mensagem seja bem exposta nessa noite. Eu quero agradecer primeiramente, né, o pastor Carlos. O pastor Carlos recebeu uma indicação da filha, não é isso? Da filha. Eu estava pregando no domingo passado na igreja de Parque Santa Maria e foi uma mensagem bem dura, viu? Uma mensagem bem salgada lá. Preguei sobre o sal da terra lá, uma mensagem salgada, e alguma coisa fez com que ela achasse que aquela mensagem foi boa e indicou o pastor Carlos que nós estivéssemos talvez aqui nessa noite. O pastor Carlos gostou da ideia, entrou em contato com o meu pastor, o pastor Ricardo, grande amigo do pastor Carlos, e ele me autorizou para estar aqui nessa noite. Eu congrego na igreja do Alto Vista Alegre, onde eu estou servindo ali na direção dos adolescentes. É uma mini igreja, né? Dentro da igreja. Deus tem me dado graça. Nós temos visto ali aquela pequena igreja de mais ou menos uns 15 adolescentes crescerem na graça do Senhor. Nós temos crescido juntos, porque quem está guiando essa obra é o Espírito Santo. Assim como nessa noite, o pastor Carlos mencionou aqui que nós não temos luz elétrica, mas a luz do Espírito, né? Ela está sendo expelida aqui de dentro de nós nessa noite pela graça e pelo poder do Senhor. Eu glorifico a Deus porque num ambiente como esse que nós estamos nesta noite, dentro daquelas casas, nos primeiros dias da igreja era assim que os cultos eram feitos, né, irmãos? A voz de quem falava, ela ecoava naquele ambiente sem nenhum outro auxílio que não fosse o Espírito Santo. E é assim que nós estamos vivendo nesta noite, né? Sem a luz elétrica, sem auxílio da luz elétrica, vivendo como nos tempos primitivos. Olha que bênção. Nós podemos, pelo menos esse aspecto hoje, experimentar do que era a igreja naqueles tempos. Então, o que havia ali naquele ambiente? Primeiramente, havia reverência, não é isso? Porque se eu estiver falando aqui sem auxílio de luz elétrica, e os irmãos também falando lá embaixo, ninguém vai entender o que está sendo pregado, não é isso? E o que nós precisamos nessa noite é entender o que Deus tem colocado no nosso coração. Então, qual é o som que é permitido aqui nessa noite e você não vai ser repreendido por ele? Glória a Deus, aleluia. Se Deus tomar alguém no mistério aí, você não vai ser interrompido. Glória a Deus. Não é isso? Nós não temos a intenção de reter ou de impedir que o Espírito Santo faça algo no meio da igreja. Então, a reverência é necessária, mas mais importante do que isso é a sensibilidade à voz do Espírito. Amém? E eu tenho um texto para meditar com os irmãos nesta noite. Ele se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quem tem possibilidade de acompanhar a leitura aí do celular, ou na Bíblia iluminada aí por alguma forma, por favor, acompanhe. Marcos capítulo 5.
Tenho a honra de estar hoje acompanhado pelo meu pai, em mais uma oportunidade. Meu pai ele ainda não caminha necessariamente congregando, né? No nosso linguajar, não aceitou a Jesus, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o linguajar mais fácil de ser entendido pelos irmãos. Eu peço que os irmãos orem por ele, pela família, para que Deus conceda a plenitude da obra na vida também dele. Amém? Todos encontraram Marcos capítulo 5? Amém. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou-lhe: Qual o teu nome? E esse espírito respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e estes porcos se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Somente até aqui. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito forte, muito interessante. Antes desse início, desse trecho, dizer que eles chegaram ao mar, Jesus está, como sempre, distribuindo sabedoria, conhecimento, palavra, libertação. E o texto de Mateus diz que ele voltando, descendo do monte, né? Ele começa a olhar aquela multidão, olhar aquelas pessoas, e ele decide atravessar de um lado para o outro. Ele diz: entremos no barco e vamos partir daqui para a terra dos Gadarenos, vamos atravessar este mar. A travessia se deu em grande dificuldade. A Bíblia diz que Jesus entra no barco, Jesus descansa naquele barco, mas algo tenta atrapalhar aquela viagem. O que acontece é uma grande tempestade. O que acontece ali, acontece também na nossa vida. Quando nós decidimos sair de uma margem da nossa vida até outra. Quando nós decidimos sair do marasmo da nossa vida ao encontro de outro desafio, ou de um desafio proposto por alguém, ou algo que nós mesmos tentamos alcançar. Nós tentamos atravessar de um desafio para outro, de um lado para outro da nossa vida, da nossa trajetória, e algumas coisas acontecem nesse caminho tentando impedir que a gente chegue ao outro lado. São as tempestades que acontecem na nossa vida. Tudo isso acontece com o intuito único do maligno de tentar impedir que nós cheguemos à outra margem. Por quê? O que é que tem na outra margem? Algo a ser conquistado, algo a ser transformado, algo a ser mudado. E Jesus olha para os discípulos e fala: nós vamos atravessar, a tempestade vem. Eles entram em desespero, porque eu nunca tive a oportunidade de estar no meio de uma tempestade no mar. E em terra seca, dependendo da circunstância, uma tempestade já nos assusta. Agora, irmãos, imagine os irmãos dentro de um barco, à noite, com uma tempestade, a ponto dessa tempestade assustar pescadores. Veja bem, nós tínhamos pescadores ali que talvez, e muito provavelmente, não fosse a primeira tempestade que eles enfrentassem no meio do mar.
Mas aquela tempestade assustou gente que estava acostumada a viver aquela circunstância. Então não foi uma pequena tempestade que foi lançada sobre aquele ambiente, sobre aquele barco, sobre aquelas pessoas. Mas Jesus, que tem o controle de tudo, que Ele dá ordem a ventos, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem à natureza, Jesus ele é despertado pelo desespero daqueles discípulos. E eu quero trazer outra reflexão aqui. Talvez no nosso momento de dificuldade, de angústia, a gente recorre a muitas circunstâncias, a muitas coisas. E eu quero dizer que Jesus está descansando no momento do seu desespero, porque Ele tem controle. Aleluia. E uma coisa que não pode acontecer no meio do nosso desespero, ao invés da gente tentar acordar Jesus, a gente resolver aquela situação com a nossa própria mão. Quem aí já passou por uma situação de desespero que ficou até difícil de pensar, né? Mas eles vão lá e vão incomodar Jesus no seu descanso, falar: Senhor, você não está vendo essa tempestade não? Jesus vai lá, acalma a tempestade, dá ordem para o vento, tudo aquieta, e Jesus repreende eles e fala: Senhor, vocês não têm fé não? Deve olhar para Pedro e falar: Pedro, no meio de uma tempestade dessa, você não é menino, mas você sabe o que acontece no meio de uma tempestade dessa. Ela passa, você tem que ficar calmo, talvez dê uma aula para ele, né? Mas ele repreendeu os discípulos e falou assim: olha, vocês têm muito pouca fé. A fé de vocês é muito pequena. Será que Jesus estava dizendo para ele não ser chamado naquele momento? Eu não acredito que Jesus estava chateado por ter sido chamado. Eu acredito que Jesus estava naquele momento mostrando para eles que ele estava dando autoridade àqueles homens e eles ainda não tinham entendido que existia autoridade dada por Deus, dada por Cristo na mão deles, e que a palavra deles, em nome de Jesus, acalmaria a tempestade, curaria leprosos, faria prodígios e maravilhas. Então Jesus estava dando um ensino para eles: olha, quando a tempestade vier, Pedro, não estou dizendo para você colocar uma boinha no corpo e pular do barco. Não estou dizendo para você pegar o seu remo e remar o quanto antes e o mais rápido que você conseguir para fora dela. Não. Eu estou dizendo para você encarar essa tempestade na sua vida e dizer: Jesus está no meu barco. E eu dou ordem no nome dele para que essa tempestade acalme. Porque ele tem dado autoridade na minha e na sua mão. Ele está no nosso barco. Ele está dizendo: olha, eu não estou dizendo que a tempestade não vai poder chegar. Eu não estou dizendo que a dificuldade ela não vai te alcançar. Porque no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci. Quando ele fala eu venci o mundo, olha só, o início do texto fala assim: olha, no mundo tereis, é futuro. Tereis não aconteceu. Tereis aflições. Mas no momento dessas aflições, tem um bom ânimo. Porque eu venci. Venci é passado. Tereis é futuro, venci é passado. Mas ele está falando para nós assim: olha, no mundo tereis. Mas fica calma, tenha bom ânimo, porque eu já venci. Sabe o que ele está dizendo? Eu já vi o que você vai passar. Eu já sei qual é o tamanho da prova. Eu sei o tamanho da tempestade. Eu sei que você talvez ao olhar para si e pensar: não tem condição. Mas olha, fica calma, tenha bom ânimo, porque essa que você passa eu já venci por você. Eu já venci todas as coisas por você. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa autoridade, essa palavra que ele me deu, e falar: peraí, se ele já venceu, ele está dizendo: eu já paguei isso. Eu vou lá recolher o que é meu. Eu vou lá pegar o que é meu. Ele já pagou por mim. Ele já venceu. Essa boleta aqui já está paga. Eu vou lá pegar o que é meu. Eu vou exercer o meu poder, a minha posse sobre isso que Deus já me deu. Isso não é uma palavra de prosperidade que eu estou dando para os irmãos. Calma que nós vamos chegar onde eu quero chegar. Mas é uma palavra de encorajamento mediante aquilo que o Senhor já falou que nos deu. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é o mundo? Vencer o mundo são as afrontas. Vencer o mundo são as dificuldades cotidianas. Uma doença, uma dívida, um enfrentamento de algo que nós não estávamos preparados. Tudo que envolve as coisas terrenas, para Jesus já foi pago, já está resolvido. Ele já pegou, já assinou embaixo, falou assim: é meu. Eu já tomei posse. O que ele tinha de descartar, ele descartou. O que ele tinha para pegar para ele, ele já pegou. E ele pegou para ele para fazer o quê? Vou dar para os seus filhos. Eu vou entregar tudo isso na mão dos meus filhos. Então presta atenção, Deus está só atravessando uma tempestade com você nesse momento.
porque ele tem um propósito maior. Então ele sai de uma margem onde ele ensinou, onde a multidão se maravilhou, onde ele realizou grandes milagres, e tinha uma multidão lá alegre com ele, ovacionando ele, querendo pegar ele nos braços, jogar ele para cima. Momento de euforia, porque a olhos nus eles viram Jesus fazer grandes coisas. E ele entra no barco somente com os discípulos continuam vendo ele fazer grandes coisas. Mas vamos lá. Ele sai de um lugar onde ele está sendo ovacionado, onde ele está sendo aclamado. Paulo está sendo batido porque ele realizou grandes coisas, e ele escolhe ir para um lugar. Veja bem, Jesus escolhe entrar no barco, enfrentar uma tempestade, para fazer uma coisa impensável. A Bíblia diz que quando ele atravessa aquele mar, ou aquele lago, tão grande que parecia um mar, e chega a outra margem, olha quem que recebe ele lá. Nós lemos um texto, vamos ler de novo? Marcos 5, se alguém consegue ler, leia, se não consegue, a gente lê junto aqui, eu leio para os irmãos acompanham. Olha só. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, versículo 1. E saindo ele do barco, olha que recepção, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Quantos homens? Aqui no texto de Marcos diz 1, no texto de Mateus, se não me engano, diz 2, mas certo é que ele é recebido por alguém endemoniado, ou seja, com espírito imundo. E esse homem morava em cemitérios. Vamos por partes aqui, que eu preciso discorrer esse texto com um pouco de cuidado, para pegar todos os detalhes dele. Então, ele sai de uma margem ovacionado, a multidão não queria nem deixar que ele fosse, queria que ele ficasse ali, mas ele não está atrás de ovação, ele não está atrás de aplausos, ele não está atrás de coisas que vão encher ou inflar o ego dele, ele não precisa disso. Ele precisa executar uma obra que existe na vida dele. E o culto de hoje é culto de quê, pastor? Missões. Missões. Amém? Culto de missões. E ele entende que ele tem uma missão, ele não pode parar a missão por causa dos aplausos. Ele não pode parar a missão porque ele realizou algo na vida de alguém é grato para ele, e quer servir um jantar para ele porque ele fez uma grande coisa na vida dele como gratidão. Não. Ele tem uma missão e ele sabe que ele tem um tempo determinado, ele tem que fazer tudo o que ele tem que fazer no tempo correto, no tempo certo. Ele não tem tempo para parar. Ele resolve ir, mesmo deixando a multidão aplaudindo ele para trás. E ele atravessa de um lado a outro. Quando ele chega do outro lado, não é mais uma multidão aclamando ele, uma multidão que está esperando ansiosamente, que pagou ingresso para ver o show dele. Não, ele é recebido por alguém com muitos problemas. Ele é recebido por alguém que é alvo da missão dele. Vai apertar, irmãos. Vai apertar. Ele é recebido por alguém que é alvo da missão de Cristo. Eu quero dizer para você que a igreja está aqui na terra, ela não está atrás de crescimento estrutural nas suas dependências, como aqui nessa noite, nós graças a Deus temos, quando tem energia, condições de ter um som. Nós temos uma banda, e eu quero abençoar e agradecer essa banda, porque hoje eu vi que é igual casamento, é na saúde, na doença, na alegria. Os irmãos louvaram o Senhor como o Salmo 150 diz, né? As irmãs louvaram como se a gente estivesse no ginásio, né, pastor? Que bênção, que igreja cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Mas veja bem, a missão da igreja não é somente crescer nos seus termos materiais, físicos. A missão da igreja se refere a sair dos lugares de conforto e atravessar mares. Entrar em lugares desconfortáveis. Entrar em lugares onde ela não foi chamada. Entrar em lugares que quando ela sair, ela vai sair enxotada algumas vezes. A missão da igreja inclui entrar em lugares para libertar cativos. Eu não sei quantos aqui nessa igreja estavam na situação desse gadareno. Eu não sei quantos estavam na circunstância dele quando Jesus foi lá e estendeu a mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua
Meu pai está ali. E se ele pudesse, ele contaria esse testemunho. Ele não me permitiu, eu não perguntei se podia, mas eu sei que a autoridade do poder de Deus sobre a vida dele fez isso. Quem vê o meu pai hoje não imagina quem o meu pai foi. Eu, durante um tempo, esperava abrir as páginas do jornal, Pastor Carlos, e ter a foto do meu pai lá, porque na época aquele super estava a todo vapor. Aquele jornal que a gente espreme as páginas e sai sangue, né? Assim que eu falo, se a gente espremer, sai sangue nas páginas do jornal. Era um gadareno, irmãos. Era um gadareno. Meu pai, como marca no corpo, ele tem uma bala alojada na coluna, ao lado da coluna, talvez um centímetro e meio, 2, da coluna. Um tiro que entrou pelo pescoço e andou no corpo dele até parar ali. O médico falou com ele que, não sei, 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá. Talvez ele não andasse mais, o braço não mexia, a perna não mexia. Fugiu do hospital. Entre tantas outras coisas. Nós estamos pregando sobre ele aqui, mas se a gente pudesse colocar um exemplo aqui, está ali. Sabe, irmãos, quando Jesus resolve sair de uma margem para outra, ele não sai à toa. Quando Jesus resolve sair de uma margem para outra, ele não pergunta se a família acredita, ele não pergunta se o conhecido acredita, ele não quer nem saber se a própria pessoa espera. Não. Quando Jesus resolve fazer o que tem para fazer, não é a tempestade que vai impedir, não é o medo do discípulo que vai impedir. Jesus tem obra a realizar, ele tem uma missão a realizar, ele vai realizar. Ele resolve atravessar a tempestade, passar de uma margem para outra, sair do meio dos aplausos para encontrar alguém na condição dele. E ele vai, ele chega. E sabe de uma coisa? A recepção de quem vai receber não importa também. Ele tem ciência e consciência daquilo que ele vai fazer. E eu falava sobre a missão da igreja, que é essa missão. Sair dessas cadeiras no domingo de manhã para evangelizar, sair durante a semana e visitar aquele que está afastado, sair pelas ruas, pelos becos, pegar nas mãos daquele que a sociedade escora, pegar nas mãos daquele que anda com a tornozeleirinha, não sei aqui como é que é no bairro, mas onde eu ando, a cada 50 metros que você anda tem uma meia dúzia com uma tornozeleira eletrônica no pé. Você anda, você vê criança de 12, 13 anos ali, já trabalhando com esse povo. Você vai conversar com o outro, irmãos, mazela. E a minha função não é ficar no meio da ovação. A minha função é passar pelo meio desses, bater no ombro, convidar, contar a minha história para eles. Olha, o que eles diziam de mim? Vai ser igual a mim. Olha o filho do Rominho. Era o Rominho que ele era chamado. Olha o filho do Rominho. É o Rominho 2. Mas Jesus estendeu a mão dele. Não importa o que o mundo vai dizer, eu não estou importando com absolutamente nada que o mundo vai dizer. Sabe quem falou isso? Gente da minha família. Gente que eu comia na mesa. Aponta e fala mesmo, irmão. E está tudo bem, não tem vitimismo nenhum nisso não. O que o mundo fala não importa, mas Jesus já atravessou o mar para me encontrar. Glória a Deus. Jesus já deu hora para a tempestade calar a boca, já ensinou o discípulo como é que lida com a tempestade, não importa. Ele vai chegar diante de mim, como chegou, e falar assim, olha, eu vim te libertar. Olha que interessante o texto que nós lemos, vamos ser literais no texto. Vamos lá. Jesus chega, o Espírito sai ao encontro dele, possuindo aquele homem. A Bíblia diz que, vamos tomar cuidado com isso aqui, olha, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O Espírito não adora Jesus, o Espírito do mundo não adora Jesus, irmãos. Sabe o que quer dizer esse texto aqui na sua literalidade? O Espírito reconhece a autoridade de Jesus. Então não era uma adoração, era um reconhecimento da autoridade que Jesus tinha. Sabe, eu não sei se você tem um familiar, talvez seja você mesmo, que às vezes tem algumas pessoas presas nas suas dificuldades, nas suas limitações dentro da igreja, isso acontece. Mas Jesus também está aí para libertar.
Sabe, o Espírito ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele sabe que quando Jesus chega, ele não vai voltar, porque ele não negocia. A entender o texto, quando você vai ler e entender o texto, parece que ele está conversando com o Espírito. Não, primeiro ele chega e dá ordem. Porque o Espírito fala assim, ó, não me mande para fora da província. Jesus primeiro dá ordem, depois ele pede para não ir embora da província e pede para ir para os portos. Jesus não está entrevistando ninguém para ver se faz ou não faz. Jesus faz. Porque está decidido que ele vai fazer. Então ele atravessa, alcança, não dá bola para o que o inimigo pensa e fala diretamente, olhando no olho do endemoniado de Gadara, assim, olha, vim aqui por sua causa hoje, amigo. Vamos voltar à missão? Aqui eu podia ir para um lado mais avivalista, mas eu quero ir para um lado missionário nessa noite. Eu poderia ir para um lado onde a gente veio glorificar muito, mas eu quero ir para o lado da racionalidade, eu quero pensar um pouco na igreja. Hoje é culto de missões. Quando a igreja se propõe a invadir territórios hostis para a igreja está se propondo a enfrentar grandes guerras. Quem já foi maltratado no meio de um evangelismo? Tem alguém? Nós fizemos uma viagem missionária uma vez para a cidade, eu não lembro se era Tiro, se era São João del Rei. Nós fizemos uma viagem missionária, eu estava com os panfletos evangelizando, e aí tinha o senhor saindo da porta da casa dele assim, do portão, e aí nós encontramos assim no portão da casa, estava com um copo d'água na mão, e eu dei bom dia para ele, falei, senhor, bom dia, tudo bem? Nós somos da igreja tal, não sei o quê, estamos fazendo evangelismo de cidade, eu queria te entregar esse colete, te fazer um convite. Quando eu falei de fazer um convite, o copo d'água veio na cara. Sabe qual foi o sentimento naquele momento, irmãos? E não era o meu, não, porque eu sou meio sanguíneo, irmãos. Naquele momento eu senti uma paz no meu coração. Naquele momento veio as dificuldades dos discípulos e a primeira igreja passou nos seus momentos de evangelismo. Eu falei, opa, não é do jeito que eu penso, não. Existem muitas oposições à obra de Deus. E isso que eu acabei de passar aqui nesse momento é uma ínfima fração do que a igreja do Senhor já passou para que eu pudesse receber a graça dele hoje. As irmãs cantaram da bravura dos santos enfrentando os leões na arena, não é isso? E o hino até acha meio cruel, né? Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Irmãos, eu não queria ver isso nunca. Até porque se fosse da nossa época, né? A gente não ia ver se a gente fosse verdadeiro. Era a gente que ia estar lá dentro daquela arena, né? Sendo comido pelos leões. Mas olha o que eles enfrentaram, isso é literal, o Coliseu está lá para dizer que isso era verdade. Olha o que eles enfrentaram para que hoje, nesse culto de missões, nós tivéssemos ouvido que o Senhor atravessou as maiores dificuldades por nossa causa. E Deus está dando uma autoridade para nós agora, atravessarmos os nossos mares, entrarmos nos nossos barcos, com a missão que Ele nos deu, e fazer aquilo que é necessário à igreja. Porque isso não é condicional, irmão, se der para um ou se der para outro. Sabe, mas eu não tenho a oratória que determinado irmão tem para pregar. Isso, não. Quem é para culto, Deus separou para culto. Quem não é para culto, Deus separou para outras obras. Nem toda a obra do Senhor, aliás, muito pouco dela é realizada aqui nesse quadrado, né, irmão? A maior obra missionária que o Senhor tem a realizar é você no seu trabalho, quem estuda na sua escola, quem faz faculdade na sua faculdade. É como eu preguei na semana passada, é ser o sal da terra, a luz do mundo, por onde quer que a gente caminhe. O tempo já vai e eu preciso caminhar para o final do que eu tenho a dizer com os irmãos. O texto diz que aqueles que adoram o Senhor, na verdade, ele reconhece a autoridade. E Jesus diz o seguinte para aquele homem: seja liberto. Ele diz para o Espírito: olha, sai dele. E realiza a obra na vida daquele homem que muitas pessoas tentaram de formas diferentes. E essas formas diferentes eu quero trazer e contextualizar para os nossos dias. Nos nossos dias, as pessoas recorrem a muitas outras coisas, né? E as pessoas recorrem a recursos materiais, físicos. Outras pessoas recorrem à espiritualidade deturpada, né? Talvez aí um candomblé, não sei o que as pessoas são capazes de fazer.
nós vemos isso na Bíblia, né? Saul recorrendo a cartomante, não é isso? As pessoas se desesperam porque não conseguem encontrar um caminho. Agora o caminho se apresenta querendo e fala assim, olha, eu sou. Eu posso. Eu faço. E a ordem que eu dou para essas correntes, e essas correntes agora que a gente está falando, elas são espirituais, porque o texto diz que as correntes físicas não podiam segurar aquele espírito. Então o homem quebrava todas as correntes quando eles tentavam prendê-lo. E olha só, que vida desse homem. Ele vivia no cemitério, se alimentava de restos mortais, ele não tinha socialização, era um homem que andava nu. Ora, aquele homem foi tirado por aqueles espíritos malignos do ambiente familiar, do convívio com a sua família, das coisas comuns de uma pessoa normal. Foi retirado daquele homem a capacidade intelectual. E é importante pensar como que alguém chega nessa circunstância. As brechas que nós damos, eu digo nós porque aquele que está de pé cuide para não cair. Sabe? As brechas que nós damos, por mínimas que forem, elas podem se tornar grandes espaços dominados pelo maligno em nossa vida. E aí o inimigo entra, ele tira aquele homem do meio do convívio dele, tira a intelectualidade, a racionalidade, fazendo passar por grandes vergonhas, a ponto desse homem viver nos cemitérios, se alimentar de restos mortais, e ninguém tem mais coragem nem de lidar com aquele homem em nenhum aspecto, de nenhuma forma. Um homem literalmente jogado às margens. Quando alguém chega nessa circunstância, só tem uma solução: Jesus. É só Ele que pode alcançar essas vidas. Agora eu tenho uma pergunta para os irmãos. Jesus está andando por aqui hoje, irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele desce carnalmente como ele encontrou esse homem, irmãos? Ou ele deixou algo comissionado à igreja dele aqui nessa terra? É culto de missão. Eu tenho certeza que enquanto eu estou pregando aqui, muitos dos irmãos pensaram em alguém, um familiar, um conhecido. E a pergunta que nós temos é: eu tenho exercido a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos? Sabe lá no início, quando eu disse que Deus estava repreendendo os discípulos por eles não entenderem a autoridade que Jesus estava dando a eles para repreender as tempestades? É disso que eu estou falando agora. Talvez a igreja não entendeu a missão dada por Cristo na sua mão. É autoridade e poder para quebrar cadeias pelo nome dele. Amém. Então nós conhecemos pessoas que estão nas condições daquele gadareno. Isso, alegoricamente falando, né? Poucos vivem hoje nos cemitérios, embora ainda existam pessoas nessa mesma condição literal. Mas a maioria das vezes é alguém envolvido com tráfico, alguém envolvido em algo ilícito, alguém que caiu em prostituição, alguém que perdeu a família, alguém que maltrata a esposa, alguém que maltrata os filhos, um mau exemplo para a sociedade como um cidadão, de maneira geral, alguém distanciado dos caminhos do Senhor, alguém que está aí pelas vielas, pelos bares, caído pelas ruas. Não sei as condições, mas as mazelas são muitas nesse mundo. Qual que é o remédio nesse mundo, irmãos? É a igreja do Senhor, é Jesus, levado através de mim e de você. Sabe essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje para os irmãos? Eu poderia estar exercendo ela literalmente na rua. Mas aí Jesus faz um mini seminário como esse nessa noite, para relembrarmos mensalmente, né? Isso é um culto de missão mensal. Mensalmente ele faz um mini seminário aqui sobre missões, para falar para nós assim: olha, é com vocês que eu estou contando. É com a igreja de Xangri-Lá que eu estou contando, para libertar essa região. Eu posso fazer com que essa igreja cresça exponencialmente na sua estrutura, saia talvez deste cômodo, ocupe lugares físicos maiores, mas eu quero que a minha igreja ocupe os ambientes onde hoje o inimigo tem tomado. Talvez você vai ser repreendido, talvez você vai ser colocado de lado, talvez alguém vai olhar para você e vai te rejeitar quando você for dar uma palavra, mas ele não está chamando a igreja dele com espírito de covardia. A Bíblia diz que ele nos deu um espírito de ousadia para pregar a sua palavra, para levar aos cantos mais ermos a palavra do Senhor. Obra missionária, na maioria das vezes nós vemos na igreja aquele tanto de bandeira de país, não é verdade?
E na semana passada a gente estava no Santa Maria, foi falado sobre um tema muito recorrente na igreja, chamado Janela 1040. Nós não temos sempre tempo para falar dele, talvez os irmãos, alguns conheçam. Quem não conhece, procura na internet, Janela 1040, um espaço no nosso globo, né, terrestre aí, onde consiste, se não me engano, 66% do povo não evangelizado do mundo, que carece de obra missionária. Irmãos, isso é importantíssimo, é necessário que a obra do Senhor avance até esses lugares, que missionários sejam enviados. Porém, existem umas outras janelas aqui no nosso meio, nosso convívio aqui, olha, os nossos bairros, as nossas famílias, as nossas casas, são outras dessas janelas. E quem tem o alimento que o Senhor nos deu, tem que repartir. Então, nesse culto de missão, o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para trazer esse ambiente de reflexão aqui nessa noite. Qual é a minha parcela na obra? Segundo, eu estou compreendendo a autoridade que o Senhor me deu? Terceiro, onde eu estou negligente? Onde eu posso fazer mais? Como eu posso fazer mais? Eu estou muito cômodo, preciso atravessar esse mar? E quando eu chegar lá e for repreendido, não é com esse espírito que eu tenho alguma coisa. Ele fala assim, olha, que tenho eu contigo? Jesus repreende, fala, vai embora. Vai embora. Nós não vamos chegar até onde eles entram nos porcos, e os porcos se precipitam, não. Onde o povo se revolta. Aliás, eu quero falar sobre isso. O povo se revoltou porque Jesus dá ordem ao espírito. Os espíritos. Legião quer dizer, simbologicamente, era uma parte da guarda romana que ela consistia em 6.000 soldados. Quando aquele espírito responde que era uma legião que estava no corpo daquele homem, está dizendo assim, são 6.000 demônios que estão apossados no corpo desse homem. 6.000 demônios apossados no corpo daquele homem. E aí Jesus dá a palavra e diz, olha, sai do corpo dele. Ele fala assim, mas para onde nós vamos? Não manda a gente para fora dessa província. Eles pedem, deixa que a gente entre nos porcos. Jesus deixa eles entrarem nos porcos. Os porcos se precipitam e morrem. Quando aqueles porcos morrem, por que tinham tantos porcos ali? Uma região onde era normal cuidar e criarem porcos para sustento. Era o sustento daquela cidade. Os irmãos devem ter ouvido isso muitas vezes, por isso que eu estou correndo. Os porcos se precipitam e morrem. Ou seja, o lucro daqueles homens que ganham dinheiro com aqueles porcos vai por água abaixo, literalmente, porque eles caem no lago, no mar. Então os porcos morrem. E aí aqueles homens expulsam Jesus da cidade. Mas sabe o que ficou lá na cidade, depois que Jesus é expulso? O que ficou lá na cidade? Quem? O missionário. Ele pediu a Jesus, deixa eu ir para o Senhor. Eu não quero ficar aqui nessa cidade mais não. Muitas coisas ruins aconteceram aqui comigo. E eu até arrepio na hora que eu passo na frente desse cemitério. Deixa eu ir para o Senhor. Fala, não. Você precisa ficar para falar para todos a obra que eu fiz na sua vida. Você vai ser a bandeira do Evangelho, do Reino de Deus aqui neste lugar. Você vai ser aqueles que quando alguém falar assim, será que Jesus liberta? Você vai levantar a mão e falar assim, eu sou este homem. Sabe, Jesus estava estabelecendo um missionário naquele lugar. A Bíblia diz que logo depois disso acontecer, Jesus vai embora. Mas as pessoas quando passavam, não entendiam. Mas peraí, tem aquele homem que vivia no cemitério, comendo restos mortais, ele está sentado. Diz que aquele homem ficava louco, andando de um lado para o outro. Mas naquele momento ele estava sentado, ele estava vestido. E a Bíblia fala que ele estava no seu perfeito juízo. Não sei se é um espírito de depressão, se é um espírito de loucura, se a rebeldia de alguém levou ele a experimentar o pior que o inimigo tinha para ele. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia diz que aquele homem se cortava com pedras. Dá a entender que aquele homem tentou tirar a sua vida no auge do seu desespero. Eu imagino o tempo todo Deus consciente, o Senhor Jesus consciente da vida daquele homem, falando assim, não. A vida é comigo. O Espírito ele vai tocar na carne, ele vai tocar na mente, ele vai tocar vai tocar em qualquer coisa, querendo a vida de Jó. Mas tem uma coisa, preservar a vida é com Deus. E tirar também é com ele. Então aquele homem mesmo se importando, ele não consegue tirar a sua vida. Por quê? Porque Jesus tinha marcado um encontro com ele. Em tal dia, em tal lugar, em tal hora, eu vou chegar lá. Talvez passou pela sua mente de visitar alguém por esses dias, ou vai passar, além desse texto, Jesus marcou um dia
para encontrar com alguém através da sua vida. Atravessa esse mar. Entenda e atenda o chamado do Senhor para a preservação da vida nos ambientes onde você estiver. Jesus nos desperta para uma missão. Sabe o que é isso, irmãos? É compaixão. Compaixão. Jesus tem compaixão. Talvez na nossa carne, quando vê alguém na circunstância, está colhendo que plantou. Ah, mas merece porque fez isso ou aquilo. Vamos olhar para dentro de nós. Quando alguém olha para alguém caído e pensa dessa forma, ele está a um passo de escorregar pior do que o outro. Porque não entendeu a misericórdia, a graça e o amor de Deus na vida. E quisera o Senhor que eu nos despertasse com tal ímpeto, com tal desejo, com tal necessidade de largar o sofazinho na segunda-feira, 7 horas da noite, bater na porta do irmão, do desviado, do vizinho, seja lá quem for. Meu querido, eu venho aqui para falar para você, querido, nos anos 2000 ali, tinha uma mensagem só que era pregada. Todo lado, seja pintado em muro, em camisa, estampado, tudo quanto é canto, era só assim, Jesus te ama. Não era assim, pessoal? Quem viveu os anos 2000 ali, na igreja, pouco depois disso, isso foi pregado exaustivamente. Era só essa mensagem que Jesus tinha: Jesus te ama. Jesus te ama. Era só isso: Jesus te ama. E algumas pessoas falavam assim: mas como é que Jesus me ama? Era ótimo quando alguém falava isso, porque alguém sentava e explicava o amor de Jesus para essa pessoa. Só que aí hoje as coisas meio que mudaram. Jesus te dá, Jesus faz. Não tem nada maior e mais importante do que o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele restaura tudo na vida do homem e da mulher. Então que a igreja volte a pregar esse amor, Jesus te ama. Que a igreja volte a atravessar os mares, enfrentar as tempestades, sempre com ele no barco. Porque Jesus tem vidas a serem libertas através da minha e da sua vida. Através da missão que ele colocou na minha e na sua mão. Não importa, dentro da igreja se tem luz ou se não tem. Tem um monte de gente aqui na rua precisando da luz que está dentro de mim e dentro de você. Ele é o mesmo que libertou a mim. Ele é o mesmo que libertou meu pai. Ele é o mesmo que fez tantas obras na vida de tantos outros. Por que não vai fazer na vida de alguém através da sua? Será que a obra do Senhor parou em mim? Parou em você? Não. Nós somos a carta viva do Evangelho de Cristo que deve ser lida pelo mundo. E o amor dele, ele é suficiente para preservar a sua vida no meio das grandes dificuldades. Amém? Eu queria pedir a igreja para ficar de pé, com a permissão do nosso pastor, passar alguns minutinhos do horário. É uma mensagem de despertamento, irmãos, para a obra missionária que o Senhor nos dá. Sempre nos cultos como esse, eu saio pensando, quando eu ouço algo nesse sentido, né? A gente tem que pegar a nossa trajetória, o nosso dia a dia, sempre que isso acontece, e tentar corrigir os pontos onde nós falhamos. E na maioria dessas vezes, sabe por que são essas falhas? Só uma atenção para os irmãos, um minutinho. Essa falha, normalmente, da nossa parte, ela é por algo chamado negligência. Negligência. A negligência estou vendo alguém que vai atravessar a rua, não viu o carro vindo, eu podia evitar, vou deixar de atravessar, o carro vai pegar ele. Negligente. O negligente é o que vê o mal e não avisa aquele que está desavisado. O negligente é o que pode fazer algo e não faz. Então agora eu quero trazer a memória dos irmãos, e a minha, porque a mim também me deu alguns momentos como esse. Os momentos em que Deus te permitiu fazer algo e você negligenciou por qualquer que seja o motivo secundário. Ah, fulano não vai me ouvir. Ele vai achar que é da carne. Ah, é isso aqui. Não. Deus está nos convidando para repreender em nosso coração o espírito de negligência. Irmãos, faça a quem tiver de ser feito. E como tiver de ser feito. E da melhor maneira possível que isso puder ser feito. Porque isso chama-se obra de Deus. E a obra do Senhor, ela é redentora. Ela é uma obra que desfaz as ações do maligno.
ele ignora as ações do maligno, seja em qual campo for. Quero ser bem sincero, se fosse você ou eu olhando para esse homem no cemitério, dificilmente a gente daria um copo d'água. Mas Jesus nos ensina que para ele não é impossível. Se eu entender que esse poder que emana dele está dentro de mim, para que eu realize obras segundo a sua própria palavra, tão grandes ou maiores do que as que ele fez, não me resta outra coisa senão enfrentar com autoridade e ousadia aquilo que eu lhe para fazer. Então eu quero pedir aos irmãos para fechar os seus olhos nessa noite. E pedir ao Senhor, Deus, eu quero entender o seu chamado. Eu quero entender a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quero pedir à igreja que ore nesse sentido. Se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e que é o gadareno aqui nessa noite representado, eu quero fazer um convite a você. Jesus está repreendendo na sua vida este espírito que te aprisiona. E a autoridade do Senhor nesta noite para quebrar as cadeias, os grilhões que prendem você neste mal, neste pecado, nessa mazela. O Espírito Santo do Senhor é capaz de agora colocar no seu coração o espírito de alegria que foi roubado da sua vida pelo espírito maligno. Deus agora está tomando a sua vida e entregando alegria no seu coração. Talvez você entrou aqui neste lugar pensando, mais um culto, mais uma vez, eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, o que Ele tem preparado para você nessa noite é libertação. Aleluia! O Senhor está disposto a libertar a sua vida desse cativeiro. Você já tentou uma, duas vezes, já se importou com as tentativas de acabar com esse problema, e o Espírito do Senhor está colocando agora no seu coração uma palavra: eu te liberto nesta noite desta cadeia. Ao próprio Deus que diz ao seu coração nesta noite: eu te liberto. Aleluia. Senhor, eu clamo agora nesta noite ao Senhor. Pai, que cada um de nós que recebeu essa palavra vinda do Senhor para o nosso coração, seja tomado pela ousadia do céu, seja tomado pela consciência missionária do seu Evangelho. Pai, sejamos, ó Pai, impelidos e empurrados a realizar esta obra do Senhor. Que os nossos olhos não enxerguem a tempestade, mas entendam a autoridade que está nas nossas mãos. Pai, eu clamo agora para que esta igreja, quando sair por essas ruas, possa tocar e alcançar vidas que estavam perdidas. Que desfaça as mentiras do inferno sobre a vida de um ou de outro que diz que ele já perdeu, que o fim já chegou na vida dele. Mas que seja um reinício diante da tua palavra, de uma nova vida e de uma nova história, debaixo da autoridade da graça do Senhor. Ah, Espírito Santo, eu peço que a segunda-feira dessa semana seja diferente das outras que se passaram. Seja uma semana que se inicie com o poder e a graça do Senhor na vida e na casa destes ou destas. E que não seja mais uma vida de miséria, uma vida de cemitério, de restos mortais, de andar nu das suas próprias vergonhas. Não, mas que seja uma noite de restauração completa. Que seja uma noite de vida nova para aqueles que receberam esta palavra. Assim, Deus, eu te agradeço por esta obra que o Senhor tem executado. E peço, mantenha no coração meu e de toda essa igreja a chama do Evangelho vivo do Senhor acesa, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém que queira se manifestar, entregando a sua vida para Jesus hoje, permitindo libertação alcançar a sua vida hoje? Alguém que queira vir aqui à frente, manifestar publicamente a sua decisão por Cristo? Se você não quer se manifestar publicamente, mas quer fazer isso, está aqui o pastor Carlos. Procure o pastor Carlos depois. Procure esta igreja depois. Mas não vai embora sem manifestar a aceitação dessa libertação na sua vida. Olha, não é a aceitação de Cristo.
Eu tenho certeza que por você ter entrado por essas portas nessa noite, você já aceitou a Cristo. É aceitar essa palavra de autoridade que o Senhor dispensou sobre nós aqui nessa noite. Dispensado sobre nós a autoridade da libertação, cabe a nós tomarmos posse dela. Como eu disse no início, Jesus já pagou. Ele fala, ó, eu já venci o mundo. Então ele está dizendo, olha, está pago. Vai lá e retira a sua parte. Então alcance hoje pela fé a salvação do Senhor, a libertação dos seus males nele. E viva uma vida nova e plena com o Senhor. Amém? Nós podemos cantar mais uma vez, quando Jesus estendeu as suas mãos. Cadê as irmãs da voz bonita aí? Qual que é o número do hino? Quando Jesus estendeu. A minha alma estava longe, qual que é o número? A minha alma estava longe do caminho do céu. Para salvar. Ele mesmo disse, eu vim buscar o que estava perdido. Amém? Vim buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, Ele é o nosso Redentor. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é tudo para nós. Aleluia. A Bíblia diz, quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Portanto, se tem alguém, inclina-se nos braços do Senhor Jesus, que Ele veio para salvar. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão, flecha. Não é flecha, não, irmãos, é flecha. Mas é uma flecha, né? É uma flecha. Enviada pelo Senhor para pregar a palavra, né? Deus continue te abençoando, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Sair lá do outro lado da cidade, daqui a uns 22 quilômetros. 18 a 19, e veio com boa vontade de ministrar a palavra de Deus. Deus te abençoe. E a Bíblia diz que Deus não é justo a se esquecer da nossa vida. Amém? Leva o nosso abraço para o pastor Ricardo, irmão dele. Tá bom? Glória a Deus. Qualquer dia desse, a gente vai.
dia desse eu estava escalado para pregar, para ministrar lá. Aí o pastor regional me chamou para uma reunião, a reunião foi 5 horas, foi até quase 8 horas da noite. Você lembra? Você pegou meu lugar? Quase, né? Mas não foi porque. Ah, não é quase. Isso. Deus abençoe, viu? Os irmãos querem que novamente o nosso irmão Preste volta para ministrar a palavra aqui, amém? Amém! Eu falei, deixa eu trazer a tarde, já não dá. É isso. Né? Deus te abençoe também, meu querido. Irmãos, na semana nós estamos aí, amanhã, ciclo de oração, na quarta-feira e à noite o ciclo de oração, e na quarta-feira é o culto de doutrina. Eu ia falar nessa quarta-feira passada a respeito da oração. Eu quero ficar algumas quartas-feiras falando aqui sobre a oração. Quem gosta de ouvir sobre a oração? Deixa eu ver. Ouvir. Agora, quem gosta de praticar a oração? Tem que ouvir e praticar, né? Oração é uma bênção. Deus está ministrando sobre oração aqui. Tá bem? E domingo que vem, irmãos, é o nosso culto do projeto ID. O presbítero Isaac vai estar trazendo a mensagem aqui para nós, em nome de Jesus. Bem? Eu já dei a minha contribuição a esse evento, já preguei um dia. Os irmãos sabem que eu não faço questão de pregar todo dia. Eu prego um domingo por mês, que é a ordem do pastor regional. Ele fala que o pastor local tem que pregar pelo menos uma vez no domingo. Então eu prego no domingo, e os demais eu deixo para vocês pregar. Viu? Aí vocês não querem pregar, a gente traz de fora. E o importante é que a alma do Senhor caminhe. Né? Amém? Vamos então estar de pé. Irmãos, nós estamos aí na escola dominical, eu preciso falar isso. A nossa escola dominical, desde que o mestre está falando na classe dos adultos, está falando a respeito da defesa da fé. Nós estamos falando a respeito da defesa da fé. Você precisa vir para a escola dominical. Porque senão, como você vai defender a sua fé? Hoje nós falamos a respeito dos judaizantes. Então, venha para a escola dominical, venha aprender, para que você tenha argumento para defender a sua fé. Domingo que vem, nós vamos estar falando sobre o verbo se fez carne, o verbo encarnado. É preciso que você saiba que Jesus se fez carne e você tenha convicção disso dentro da Bíblia para você defender a sua fé. Viu? Eu vou estar ministrando até na chegada do novo dirigente, para nós combinar quem vai ficar com qual classe, mas eu devo ficar nesse trimestre com os irmãos adultos. A irmã Leilane vai estar com os jovens. Um dia a gente reveza também, né? Você vem para cá, eu vou para cá. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Nosso irmão Rob, Deus abençoe, viu? Deus continua abençoando. Você deve ter orgulho de ter um filho assim, né? Deve ficar todo cheio, né? É uma bênção. Deus abençoe. Vamos orar então, encerrando. Encerrando não, colocando uma vírgula, né? O trabalho aqui só vai encerrar depois de um dia. Vai interromper aqui para continuar no céu. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta noite, glorificamos o teu nome bendito, Deus, obrigado pelo teu grande e infinito amor e teu cuidado sobre nós, obrigado por essa palavra de reflexão, que cada um seja despertado, Deus, com relação à nossa missão de pregar a tua palavra, de levar essa carta de alforria àquele que está preso, aquele que está escravizado pelo pecado. Pai, nos ajuda, Deus, desperta a tua igreja. Te clamamos agora e sempre, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, de livramento, de bênção, perante a face do Senhor. Nós te adoramos e bendizemos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe cada um. Amém. Uma boa semana.